E vamos com indicações de leituras rápidas para ler em um dia. Hello, pessoal! Meu nome é Liliviana, de Tempo Literários, e hoje eu separei umas dicas de leituras que são super curtinhas e rápidas de ler, ou seja, são aqueles livros que você vai conseguir ler em um dia. Faz tanto tempo que eu não trago esse tipo de indicações aqui e resolvi trazer hoje para vocês. Então, bora para as indicações, porque são leituras super aconchegantes, aqui com diversos gêneros literários. E vamos com a minha primeira dica, que é um livrinho que eu li assim recentemente, foi uma leitura assim para mim maravilhosa e muito aconchegante, que é Chocolate Quente às Quinta-feiras. Esse livrinho aqui, ele é super curtinho, tem ali umas 200 páginas no máximo, e que você consegue ler dentro de um dia, óbvio, porque nesse livrinho são vários contos, ele é dividido em contos, então assim, cada conto é de um personagem diferente. Porém, todavia, entretanto, os personagens de cada conto eles acabam se interligando entre si. Ou seja, eles se interligam ali de uma maneira ou direta ou indiretamente. Ou seja, eles vão se envolver entre si, porque o personagem que é do que aparece no primeiro conto vai ser a história dele contada no segundo, o que aparece no segundo vai ser contado no terceiro, e assim sucessivamente. Tanto que esse livrinho, por ele ser em conto, né, dividido em, né, por vários personagens, são histórias assim que vão te emocionar, vão te fazer refletir. E são histórias que acontecem durante apenas um dia, onde nós vamos acompanhando os personagens ali com suas dúvidas, receios, pensamentos sobre seu processo de vida, sobre o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu propósito, ou qual é o meu plano, qual é o meu plano daqui a 10 anos, o que eu estou fazendo. Então, assim, são vários continhos que vão te fazer refletir durante, né, essa leitura. É uma história maravilhosa. Eu super amei esse livrinho, por ser um livrinho muito curtinho mesmo. E livros que envolvem os personagens ali passando por coisas do dia a dia, coisas que a gente acaba, né, passando no dia a dia, que a gente acaba tendo perguntas, sofrendo aquelas questões de dúvidas, receios. Então, assim, eu super amei esse livro, é uma leitura bastante curtinha e eu super deixo aqui a minha indicação para você. E já a minha segunda indicação é um livro que ele vai trazer ali umas montanhas russas de emoções, que foi justamente o que aconteceu comigo durante quando eu estava lendo esse livro, que é O Segredo da Livraria de Paris. Aqui, basicamente, nós vamos acompanhar a história de Valérie, onde, quando ela era uma criança, foi mandada para a Inglaterra, ali durante a Segunda Guerra Mundial. E agora ela, com seus 20 e poucos anos, ela não sabe muito do seu passado, ela não sabe nada dos seus pais ou de onde é a sua origem, de fato. Tanto que agora ela quer saber a sua origem, ela quer saber a sua história, saber de onde vem. Tanto que ela acaba descobrindo que o seu avô ainda está vivo e que ele mora numa livraria em Paris. Então ela embarca nessa trajetória, né, de ir para Paris, acaba se candidatando para um emprego nessa livraria com um outro nome, e aí ela acaba trabalhando nessa livraria do seu avô, com um nome falso, só para tentar descobrir sobre o seu passado, conhecer mais do seu avô e conhecer mais sobre os seus pais, de onde eles são, quem eles são, de onde eles vieram, do que eles trabalharam. Então, esse livro aqui ele é uma montanha russa, porque a gente vai estar ali intercalando entre o passado e o presente, né, que vão estar ali no presente da Valéria, ali na livraria, tentando descobrir ali sobre seus pais, e no passado, onde a gente vai acabar conhecendo os pais de Valéria, né? Claro que eles estão ali justamente na Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha invadiu Paris. Então, assim, vamos estar intercalando essas duas histórias. Então, assim, é um livro emocionante. Eu super amei essa história. É uma história, assim, de montanha-russa de emoções, e você fica instigada a querer saber sobre quando, em que momento a Valéria vai saber sobre os pais dela, porque realmente teve um momento ali que eu fiquei nas minhas dúvidas, aí depois eu falei, a minha teoria estava certa, eles são realmente os pais de Valéria. Mas assim, foi uma história maravilhosa, é uma leitura que eu super indico, e é uma leitura bastante rápida e que você consegue sim ler em um dia ou até no máximo dois,
porque é uma leitura bastante curta e é um livro super curtinho, gente. Ele tem, acho que, umas 200 e pouca páginas, e para quem consegue ler mais rápido, né, é uma boa pedida para um livro assim, para quem quer um livro de drama e montanhas russas, revelações, vai gostar dessa história. E já com a minha outra indicação, e é claro, eu já falei desse livro aqui no canal, vou continuar falando dele porque eu amo essa história, amo esse livrinho que é Relatos de um Gato Viajante. Como eu já falei desse livro aqui no canal, a gente vai acompanhar a história de um gato de rua, onde ele acaba sendo adotado por Satoru, né, que é um senhorzinho. Só que nós temos aí um impasse, porque Satoru acaba que tendo um problema aí na sua vida e que ele precisa procurar alguém responsável para adotar o seu gato, né, que é o Naná. E basicamente nós vamos acompanhar a trajetória, né, desses dois personagens aí durante essa jornada, encontrando amigos de infância, amigos de faculdade, onde o Satoru está tentando ali, né, procurar uma adoção para o Naná, para que alguém dos seus familiares, amigos adote ele. Só que no caso, né, a gente sabe como é uma relação entre ali um gato e o seu dono. E eu, como sou uma dona de gatos, eu me apeguei muito a essa história, me apeguei muito ao Naná, me apeguei muito ao Satoru, porque eu vejo o pensamento de Naná nesse livro como realmente o pensamento de um gato de fato, e eu fico, realmente, é o que um gato pensaria, é literalmente o jeito, sabe? Então, assim, eu gostei dessa história, eu amei esse livro, é uma indicação que eu super indico aqui para vocês, que sempre vou estar indicando, é óbvio, mas é um livro que é uma leitura assim que você consegue ler em um dia, por mais que eu tenha demorado um pouco mais, até porque eu sou lenta na leitura, né, gente? Tem dia que eu consigo ler 5, tem dia que eu consigo ler 10 páginas, enfim. Mas para quem tem uma leitura um pouco mais rápida, com certeza vai conseguir ler esse livro em um dia. Tanto que o livro também é curtinho, ele tem acho que 200 e poucas páginas também. Então fica aqui a minha indicação. E já a minha outra indicação, basicamente, esse aqui já é um contozinho, é um conto bastante curtinho, então assim, já vou logo avisando, é um livro hot, é para mais de 18 anos, então, gente, responsabilidade aí, né, com a classificação indicativa. E o conto que eu estou falando é Prazer Pecaminoso, eu li esse livro acho que recentemente, e foi uma leitura bastante rápida, porque é um livro bastante curtinho, e vocês conseguem sim ler em um dia, tanto que o livro, acho que ele tem 70, 80 páginas, mais ou menos, eu espero não estar errada. Mas, enfim, nesse continho a gente vai acompanhar dois protagonistas, que é a Hannah e o David. Ambos, eles são médicos, basicamente a gente vai estar aqui no universo de hospital. A Hannah, ela é uma enfermeira e o David, ele é um cirurgião, se eu não me engano. E eles dois acabam ali se conhecendo dentro desse ambiente, né, de hospital. Tanto que a Hannah tem uma atração bastante forte com o David e ela acaba soltando ali uma proposta com ele que, tipo, eu quero ficar com você, quero literalmente ficar com você, e é isso, e vamos, só vamos. E David acaba aqui aceitando, então eles dois entram ali nesse acordo, eles acabam fazendo coisas ali como mais de 18 anos, literalmente. É um livro bastante curto, é um romance que vai acontecer entre eles bastante rápido. Como é um livro de conto, ele não vai desenvolver muito, né, os personagens, né, basicamente, não vai desenvolver muito, vai ser aquele livro bastante rápido, onde os protagonistas vão se apaixonar bastante rápido, e são coisas que vão acontecendo durante 2 meses, 3 meses e até um ano. É um livro super curto, como eu falei, consegue ler em um dia. E eu deixo aqui, né, a minha indicação para vocês, para quem quer um livro um pouco mais picante. E já que a minha próxima indicação, que é um livro assim maravilhoso, é um livro que eu super vou indicar aqui para vocês, que é Passarinha. Aqui nós vamos acompanhar a história de Caitlin, onde ela é uma personagem na qual tem síndrome de Asperger, onde ela não consegue sempre ver as coisas ali como no preto e no branco, sabe? E aqui nós vamos acompanhar justamente essa personagem, aonde ela está passando ali por um luto, não só ela, mas o seu pai, onde acabou que perdendo ali o seu irmão num ataque da escola, né, que justamente acontece muito isso nos Estados Unidos. Então, ela está ali naquele processo de tentando entender essa questão aí de luto, de como
proceder, de como aceitar que o seu irmão já não vai mais estar entre ela, né, entre eles, na verdade, né, entre o pai e entre ela, sobre ali todos os dias, como olá, bom dia, enfim. Então ela fica naquele processo. Então ela vai ali no dicionário e no meio do dicionário ela encontra a palavra despejo e ela vê essa definição. Então a gente vai acompanhando esse processo da Caitlyn, tentando encontrar esse desfecho, não só para ela, mas para o seu pai, o desfecho ali daquele luto de poder aceitar e processar esse tipo de sentimento. É um livro curto, ele tem umas 200 e poucas páginas, é um livro bastante emocionante, onde você vai sentir, né, mais ou menos na pele, né, o que a Caitlyn passa todos os dias, ou o que uma pessoa que tem síndrome de Asperger passa todos os dias, né, na verdade. E é uma história muito emocionante, eu amei essa história, eu amei a Caitlyn, eu quero proteger a Caitlyn do mundo inteiro, literalmente colocar ela num potinho, proteger o mundo. Então, assim, é um livro muito curto, deixo aqui a minha indicação para vocês. Claro que se vocês gostam desse tipo de livro, você vai amar essa história. E se vocês não leram, por favor, leia, porque é uma história emocionante. E já que a minha última indicação, que é um livrinho que vocês conseguem ler em um dia, porque ele é um livro bastante curtinho, ele tem acho que 100 e poucas páginas, e foi um livro que eu peguei sem pretensão nenhuma, fiquei com vontade de ler, e quando comecei a ler, e quando fui ver, eu já estava com o livro finalizado e já partindo para o segundo volume. Basicamente, eu estou falando de O Rei da Terra do Nunca. Lembrando que esse livro é maior de 18 anos, tá, gente? E nesse livro nós vamos acompanhar a história de Winnie Darling, onde ela está ali a prestes a completar os seus 18 anos. Sendo que ela passou por muitas coisas com sua mãe, onde sua mãe estava sempre ali falando para ela que o Peter Pan veio buscar ela, que levou ela para a Terra do Nunca, que fez ela ficar com uns certos ali de coisa de loucura na cabeça dela. Então a Winnie acha que vai acabar ficando desse jeito. Porém, quando é, e não só isso, mas também ela não acredita, né, em questão de Peter Pan, da Terra do Nunca, essas coisas. Só que quando ela completa os seus 18 anos, o Peter Pan literalmente aparece na sua frente no dia do seu aniversário e levando ela para nada mais nada menos que a Terra do Nunca. E quando ela chega ali na Terra do Nunca, ela tá tentando aí lidar com essa situação, tanto que o Peter Pan, ele tá tentando descobrir onde está a sua sombra, porque sua sombra foi roubada, foi escondida, e ele acredita que alguma da Winnie, das Darling, na verdade, né, das gerações, pode conseguir descobrir aonde está a sua sombra, porque a última descendente de Winnie escondeu sua sombra junto com a Chicken Bell, que nesse caso é a Sininho, gente. Enfim, é um livro bem curtinho, né? Nós vamos acompanhar essa trajetória da Winnie na Terra do Nunca, com Peter Pan, em busca ali da sua, tentando descobrir onde está a sua sombra, que foi roubada, enfim. É um livro curtinho, eu super adorei essa história, super indico para vocês. Não é uma leitura assim de tipo, oh meu Deus, que perfeição. É um livro assim, farofinha mesmo. É um livro só para vocês se divertirem, curtirem, nada de que seja para pensar, é mesmo mais para curar a ressaca literária, sabe, gente? É esse tipo de livro. Então, assim, é um livro curto para quem gosta desse tipo de livro, de releitura, com cenas hot, vai gostar desse livrinho aqui. E é isso, gente. Eu espero muito que você tenha gostado das dicas desse vidinho. Foram uns livros, assim, bem curtinhos, livros que realmente são para vocês lerem em um dia ou em 2 dias, até no máximo, porque são livros curtos, são livros que têm até no máximo ali 200 páginas, e são leituras bastante rápidas e fluídas. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado das indicações. Comente aqui qual desses livros vocês estão querendo conhecer ou que vocês nunca ouviram falar e estão curiosos para ler, que eu quero muito saber. Também não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E, por favor, se inscreva aqui no canal, porque me ajuda aqui esse meu canal, me ajuda a criar meus conteúdos. E, é claro, eu estou, assim, torcendo muito para até o final desse ano eu conseguir bater a meta de 500 inscritos. Eu espero muito conseguir, torcendo para isso. Mas é isso, gente. Não se esqueça também de me acompanhar nas redes sociais, porque eu também estou sempre por lá. E é isso, gente.
Beijinhos e até o próximo vídeo!